Olá pessoal do Navegação Aérea Descomplicada, sejam bem-vindos de volta. Esse é o seu canal de navegação aérea e de controle de tráfego aéreo. O meu nome é Ivanelson Lobato, eu sou professor de navegação aérea, controlador de tráfego aéreo e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada, 2 volumes com tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. No bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre NDB. Embora seja um auxílio que esteja sofrendo descontinuidade no mundo todo, a gente ainda tem esses auxílios em atividade no Brasil, então é importante que a gente saiba como interpretar estes auxílios. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente dividiu o assunto em várias partes. Todas elas vão estar disponíveis a partir de hoje no canal e é importante que você assista a todos os vídeos para poder compreender na íntegra este assunto. Então vamos para a sala de aula. Bom, gente, embora esteja em curso um plano de desativação dos NDBs em todo o mundo, enquanto ainda houver um NDB em atividade no Brasil, nós, controladores de tráfego aéreo e também os pilotos, precisamos saber como interpretar esses auxílios. E vamos bater esse papo sobre esse auxílio um pouco obsoleto, mas ainda presente na vida da gente. A gente vai falar sobre o NDB, o rádio farol não direcional. E no bate-papo de hoje, a gente vai tratar do equipamento de solo, do instrumento de bordo e vamos falar também dos procedimentos de radiogoniometria. Então vamos em frente. O NDB, quando a gente fala do equipamento do solo, a gente precisa, antes de entrar no equipamento, de algumas definições importantes, porque a gente está falando de um instrumento que funciona a partir de recepção de ondas de rádio. Então a gente vai precisar primeiro saber o que é uma onda de rádio, que é uma onda eletromagnética situada na faixa de 3 kHz a 300 GHz, e à medida que a gente for estudando os auxílios, a gente vai ver que faixa de frequência é destinada a cada um desses equipamentos. E a faixa de frequência destinada ao NDB está entre 190 e 535 kHz. Repito, kHz. Então ele funciona com ondas de rádio de baixa e média frequência. Mas é possível a gente encontrar transmissores de NDB que operam em frequências bem mais altas do que essa, dependendo do propósito do NDB. O NDB transmite em todas as direções 360 graus em torno de si, como se fosse o centro de uma esfera. Então você precisa imaginar um transmissor no centro de uma bola, de uma esfera, transmitindo em todas as direções. Ele transmite também a sua identificação em código Morse, e a gente já vai ver o que é isso. E existem também as broadcasting. Broadcasting é uma estação de rádio AM, destinada a fins comerciais, mas que também pode ser utilizada na orientação de voos VFR. E elas não podem ser utilizadas para voo por instrumentos. A gente deixa claro isso, porque quando a gente começa a falar de NDB, a gente está tratando de um auxílio à navegação IFR, mas as broadcasting não podem ser utilizadas para este fim. Elas têm uma característica, uma semelhança com a maneira como o sinal é propagado, mas elas não servem para o voo por instrumentos. Vamos ao NDB e vamos começar falando da apresentação nas cartas de navegação. A representação é feita por um círculo cheio de pontos e aqui a gente vai ter as informações referentes a este auxílio. Então tomamos como exemplo aqui o NDB de João Pessoa e a gente tem essa caixa com as informações e vamos ver cada um dos elementos dessa representação. Então a gente tem a frequência. Repito, em kHz. Lembrar que, via de regra, a frequência do NDB está entre 190 e 535 kHz. 320, portanto, está dentro dessa faixa. A gente tem a identificação do auxílio. Juliette, Papá, Sierra são as 3 letras que identificam o NDB de João Pessoa. Temos as coordenadas geográficas. E temos também o sinal radiotelegráfico, que é o código Morse. Este sinal é transmitido de forma ininterrupta e quando você seleciona a frequência do NDB para confirmar que você está de fato sendo orientado pelo NDB de João Pessoa, é necessário que você confirme esses sinais de traços e pontos com sinais
auditivos que são recebidos dentro da cabine da aeronave. A identificação do NDB vai ser feita por 2 ou 3 letras. As localidades onde a primeira letra for I terão em seu lugar a letra Y no prefixo quando a identificação for com 3 letras. Então, se eu tiver um NDB com 2 letras, eu posso ter a letra Índia como primeira letra da identificação. Mas com 3 letras, eu não posso ter a letra Índia. Mais à frente a gente vai entender o porquê disso e eu preciso que esta letra Índia seja substituída pela letra Yankee. Vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Imperatriz. Não tem NDB em Imperatriz, mas se houvesse um NDB em Imperatriz, eu não poderia ter Índia, Tango, Zulu, que seria o Índia de Imperatriz, o Tango, Zulu também de Imperatriz. Eu deveria ter o Yankee substituindo a letra Índia. O equipamento de solo. Por operar com frequências baixas e médias, o NDB está sujeito a interferências que influenciam em seu desempenho. E são várias essas interferências, gente. Perturbação atmosférica. O instrumento pode interpretar formações meteorológicas, como um CB, por exemplo, como sendo a origem das ondas eletromagnéticas. E em vez do instrumento de bordo apontar para a antena transmissora do sinal de NDB, ela passa a apontar para esta formação meteorológica que está com muita atividade eletromagnética. Efeito relevo. Em regiões montanhosas, as ondas podem ter o direcionamento da emissão variando com o relevo, o que pode ser um problema utilizar o NDB em regiões montanhosas. Durante a transição do dia para a noite e da noite para o dia, o que a gente chama de lusco-fusco, há uma variação nas características da atmosfera e isso pode trazer distorção para os sinais emitidos por uma antena de NDB. Efeito Costa. Como a densidade do ar é diferente em cima do oceano e em cima do continente, pode haver uma refração de um sinal que sai do continente para chegar no mar. Então, uma aeronave que esteja sobrevoando o mar, recebendo o sinal de uma fonte que esteja no continente, pode receber esse sinal com refração e isso pode ser um problema. Há técnicas para resolver esse problema, a gente não vai entrar nessa minúcia aqui, voar no ângulo que forme 30 graus com a fonte de emissão de sinal, mas a gente precisa, por enquanto, é saber que isso também é uma desvantagem do NDB. Alta tensão. Se você estiver voando próximo de uma rede de alta tensão, você pode ter o seu instrumento de bordo sofrendo interferência da mesma forma que a gente tem quando a gente está utilizando, por exemplo, uma rádio AM e se aproxima de uma fonte de energia elétrica de alta tensão. Há uma chiadeira, há uma interferência no sinal que é recebido. E, finalmente, o fading. Ocorre quando os sinais que chegam à antena receptora se encontram em fases opostas. É uma interrupção momentânea que ocorre quando 2 sinais chegam em fases opostas e um anula o outro. Então nós trouxemos aqui 6 desvantagens do NDB e houve um tempo em que esse NDB era tudo de que se dispunha para voar por instrumentos. Hoje a gente vê que por conta de todas essas desvantagens não vale muito a pena a gente estar utilizando este auxílio, por isso que ele está sofrendo descontinuidade. E aí vamos passar agora a falar do receptor de bordo, que é conhecido como ADF, Automatic Direction Finding, que é o buscador automático de direção. Ele opera na faixa de 190 kHz a 1799 kHz. Ué, mas se o NDB só opera de 190 até 535, por que ele precisa ir até 1799? É exatamente para receber os sinais das broadcasting. Se você vai fazer um voo VFR para uma região onde existe uma rádio AM comercial, você pode utilizar essa rádio para se orientar, mas repetimos, para o voo VFR. E esse instrumento de bordo é composto por um sintonizador e um mostrador que vai indicar para onde se encontra a estação em relação à aeronave.
Então aqui a gente tem um sintonizador, que é um receptor em frequência de NDB. Observe que as duas frequências estão dentro daquela faixa que a gente viu como sendo do NDB. E aqui a gente tem um receptor sintonizado em frequência de broadcasting. Observe que está fora daquela faixa que a gente viu que é do NDB. E ele traz aqui o mostrador, cujo propósito é sempre indicar para onde se encontra a origem do sinal que está sendo recebido pelo equipamento de bordo. A gente vai estudar isso aqui um pouco mais detalhadamente mais à frente. E existem 3 tipos de receptores de bordo, também conhecidos como ADF ou rádio compasso, que é o ADF de limbo fixo, de limbo móvel ajustável e de limbo móvel automático, também chamado de RMI, que é indicador radiomagnético. Então, o ADF de limbo fixo. Limbo, gente, entenda como limbo essa rosa dos ventos aqui. Então, quando a gente disser limbo fixo, quer dizer que esta rosa dos ventos, ela não se move, ela não gira. Quando a gente falar de limbo móvel ajustável, esta rosa dos ventos, ela se move, mas o movimento dela é controlado por este botão que chama HDG, de heading. E quando a gente fala do ADF de limbo móvel automático, este limbo se movimenta automaticamente quando a aeronave efetua qualquer curva. Então eu tenho um limbo que independentemente da orientação da aeronave, eu vou ter sempre este zero aqui. Eu vou ter um outro que, para que eu faça a coincidência da proa da aeronave com esta marca de topo, eu preciso selecionar um valor com este botão heading, e eu tenho um terceiro que, à medida que a aeronave efetua a curva, automaticamente este limbo se ajusta com a proa da aeronave, coincidindo com essa marca de topo. E aí a gente vai treinar um pouco aqui a interpretação do ADF de limbo fixo. Gente, o voo por instrumentos, ele requer uma enorme habilidade de orientação espacial. E estudar o ADF de limbo fixo é muito bom para treinar essa orientação espacial. Então vamos lá. Imagine que eu tenho aqui um mostrador de limbo fixo, então eu vou ter sempre o 0 aqui, ou o November coincidindo aqui na parte superior, e aqui eu tenho a indicação da proa da aeronave. Então eu tenho uma aeronave cuja proa é 240, e este receptor indica que a origem da fonte do sinal está à frente da aeronave. Então eu preciso, a partir dessas duas informações, fazer uma imagem mental de como é que essa aeronave está em relação à fonte do sinal. Então aqui está. Eu tenho uma aeronave orientada na direção 240. Imagine uma rosa dos ventos aqui. Você tem o 180 aqui para baixo, o 270 aqui para a esquerda. Então o 240 estaria para cá. E é a orientação da proa desta aeronave. E este instrumento mostra que, em relação à aeronave, que está representada aqui no centro, onde é que está a fonte do sinal? Está à frente da aeronave. Então está aqui, olha, à frente da aeronave. Agora eu tenho uma aeronave cuja proa é 210 e, em relação a esta aeronave, a origem do sinal está à direita e à frente da aeronave. Então, o que é que a gente vai ter de resposta? Aqui está, a aeronave com proa 210 e estando a fonte do sinal à sua direita e à frente da aeronave. Quando eu digo à frente, quer dizer que ainda não passou aqui do través da aeronave. Quando eu disser a cauda da aeronave, ela vai estar na parte de trás do que seria uma linha que forma 90 graus com o eixo longitudinal da aeronave aqui. Mais uma vez, agora eu tenho uma aeronave voando com proa 090 e a estação está à cauda, está na parte de trás da aeronave. Qual seria a representação? Aqui eu tenho a proa da aeronave 090 e a estação à cauda dela.
E mais uma representação, a gente tem agora a aeronave voando com proa magnética 150, parece ser um 6 aqui, tá gente? Mas é um 5 porque juntou com esta representação no instrumento aqui. Então, 150 é a proa da aeronave e a gente percebe que a estação que está emitindo o sinal está à cauda e à esquerda da aeronave. Então, qual é a representação que a gente vai ter? 150 é a proa da aeronave e a estação está à cauda e à esquerda em relação à aeronave. E se você quiser treinar um pouco mais essa visão espacial, a gente deixa aqui uma fonte, foi o colega luismonteiro.com que gentilmente cedeu os direitos da gente representar essas imagens aqui, e a gente deixa aqui o link. E quem quiser fazer mais simulações é só ir lá em www.luismonteiro.com, lembrar que é Luiz com Z, e vai ter simulação de este e de outros instrumentos que a gente inclusive vai voltar a utilizar nos nossos próximos vídeos aqui. Mais uma vez, a Luiz Monteiro, muito obrigado pela gentileza de permitir que a gente reproduzisse o seu material aqui. E aqui a gente encerra essa primeira parte. Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai dar continuidade no segundo vídeo falando sobre procedimentos de radiogoniometria.